Voltando à política aqui no Brasil, olha só, um evento na capital federal contou com a presença do ministro Luiz Roberto Barroso, que falou sobre o protagonismo adquirido pelos magistrados em tempos recentes. Para Barroso, os ministros da Suprema Corte viviam tranquilos e em paz até 2018. Primeiro, eu acho que a relação do Supremo é saudável. Algumas pessoas aqui não são muito saudáveis. Portanto, até 2016, na verdade, até um pouco mais à frente, a gente andava sem sequer ser reconhecido. Você tem toda a razão. E vivíamos tranquilos e em paz. E quando as pessoas reconheciam, elas eram gentis, cumprimentavam algumas carinhosamente. Nunca me aconteceu nenhum gesto de hostilidade até um determinado marco histórico que começa em 2018. E aí há uma concepção, uma atuação política que elegeu o Supremo como o inimigo. Com ironia, a velha máxima do nós e eles foi reeditada pelo ministro. Por uma lógica, a lógica do populismo autoritário, primeiro é de criar inimigos. Nós e eles. Nós, os populistas, que somos os representantes legítimos do povo, honesto, trabalhador, decente e conservador. E eles, as elites cosmopolitas, esquerdistas e corrompidas. É muito fácil você colocar o carimbo de elite em 11 pessoas, geralmente de classe média ou classe média alta, que estudaram, fizeram mestrado, fizeram um doutorado, falam às vezes de uma forma empolada. Então você cria aquele símbolo para a elite. Então isso aconteceu no Brasil. E aí o discurso é o Supremo que não me deixa governar. Bruno Musa, volto aí contigo. Parecem claras as referências a Jair Bolsonaro, né? O próprio ministro Barroso já tinha dito publicamente que nós vencemos o bolsonarismo. Aí ele diz que a vida dos ministros do Supremo corria em paz até 2018, que é justamente o ano da eleição do ex-presidente Bolsonaro. Diz que dali para frente o Supremo foi colocado como grande alvo por um grupo político, que ele não menciona qual é, mas tudo leva a crer que está falando sobre Jair Bolsonaro. Não são impróprias, incompatíveis com um ministro da Suprema Corte, com o presidente do poder, essas declarações, Musa? Bom, Brown, tudo que ele faz é incompatível com o poder que ele tem hoje, né? Quando ele fala nós vencemos o bolsonarismo, ele deixa de ser o juiz para ser um militante. Salvo engano, ele estava num palanque da UNE, União Nacional dos Estudantes, aclamado ali e totalmente emotivo, emocional com o tal vencemos o bolsonarismo. Ele também falou perdeu o Mané, ou seja, ele é um militante político de primeira, ele não é um ministro. Eu já tive o cuidado de tentar procurar frases ou posicionamentos de ministros da Suprema Corte americana. E para minha zero surpresa, eu não encontrei absolutamente nada. Por quê? Porque eles estão lá justamente para entrarem e falarem nos autos. A própria Oeste já deu uma matéria que a Suprema Corte brasileira votou mais de 93 mil decisões apenas nesse ano, sendo 83% monocrática. No mesmo período, a Suprema Corte americana teve 60 decisões. Não são 60 mil, porque aqui são 93 mil. São 60 decisões. Então, olha a diferença entre alguém que é militante político ou uma Suprema Corte, um juiz técnico, como deve ser. Então, quando ele fala que a partir de 2018 ele não mais tem paz, eles não olham para dentro, para o trabalho que eles fazem. E aqui, obviamente, vale eles chegarem, em algum momento, eles com eles mesmos e olharem se eles não criaram essa inimizade e essa raiva que a população brasileira tem porque eles não respeitam mais a Constituição e trazem uma insegurança jurídica muito grande ao país, afugentando investimentos e trazendo todo esse caos que nós vivemos. Mas as pessoas que são autoritárias por natureza, Brau, têm uma dificuldade muito grande, ao menos da boca para fora, em aceitar que o problema é deles. Essa autorreflexão nunca é feita e sempre a culpa é de terceiros. Pois é, né, Muzi? Parece haver aí também uma outra confusão, né, entre críticas ao trabalho e a decisões e a equívocos jurídicos, inclusive, com hostilidades, né? O ministro coloca ali num pacote de hostilidades e de ataques ao Supremo aquilo que em muitos casos são críticas ponderadas até, lúcidas e embasadas tecnicamente às decisões que são tomadas, né? Mas o próprio Supremo trata isso como ataques à instituição, ao poder, em alguns casos até à democracia, né? Volta naquilo que a gente falou lá no começo do programa. Ataque à democracia, colocar em risco a democracia. Então, para a democracia não estar em risco,
a gente pode inclusive atuar contra os pilares fundamentais da própria democracia para salvar a democracia de um fantasma que sequer existe. Na cabeça dessas pessoas autoritárias por natureza, a liberdade de expressão é simplesmente a liberdade para ouvir aquilo que eles querem, aquilo que eles defendem, e não o contraditório. Ouvir o contrário para eles, justamente, precisa ser censurado, porque aí eles colocam o nome como fake news, ou ataque à democracia, ou um perigo acabar com a ordem democrática do Brasil, sem olhar que eles destruíram todos os pilares fundamentais da democracia brasileira que já não existe.